bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o barroco, o barroco enquanto movimento brasileiro, enquanto suas características primordiais. O barroco ele é um movimento literário que eu particularmente gosto muito, principalmente porque eu acredito que ele seja um momento muito excêntrico, muito promissor e principalmente muito controverso, né? Então o barroco ele vai ser marcado principalmente por conta dessa dualidade, tá bom? Essa dualidade entre homem enquanto simples ser humano, enquanto carne, mas ao mesmo tempo, né, contra algo religioso, né? Que você precisa manter seus preceitos. Então o barroco é isso, é a contraposição, né? É o contraste, isso literalmente falando. Principalmente o contraste em cores, como nós iremos ver nas suas obras, nas suas arquiteturas, nas suas pinturas e assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho deste movimento literário. Então, vamos lá. Para a gente poder adentrar um pouquinho, nós temos que saber primeiramente sobre este contexto histórico, né? Como começou o movimento no Brasil, né? Como que chegou no Brasil? Porque o barroco, ele é um movimento que ele provém principalmente da Itália, tá? Então ele veio da Itália, e a partir daí ele começou a se expandir, né, pela Europa como um todo. E ele foi chegar no Brasil por meados do século XVII, mas foi só no século XVIII que de fato ele começou a se desenvolver, né, e se fortificar como um movimento. Então, obviamente, ele começou na Itália, se expandiu, só que nós somos inteiramente influenciados pelas provedoras, né, portuguesas. Até porque a gente está localizado por volta do ano de 1600, e 1600 é apenas um século depois do descobrimento do Brasil, obviamente. Então a influência é muito grande, principalmente porque nós teremos a introdução dele no Brasil por conta dos padres jesuítas da Companhia de Jesus, que vieram, né, no final do século XVI. Então vieram para o Brasil, obviamente, né, com a ideia de catequizar todos os índios. Então é muito essa questão da religiosidade, está extremamente presente. Então vieram com esse intuito: vamos catequizar esses índios, vamos ensinar a nossa língua e principalmente, né, vamos impor a nossa cultura. Lembre-se, impor. Impor é uma coisa que você não escolhe, né? E foi bem isso o que aconteceu. E esses padres, eles provêm, né, de Portugal, então obviamente eles irão trazer consigo as suas demandas literárias, artísticas e assim por diante, tá? Só que ele começou a se desenvolver no ciclo de ouro. Às vezes a gente ouve falar barroco brasileiro ou barroco mineiro. Então é muito importante a gente suscitar o período do ouro, o período colonial e principalmente o que era Minas Gerais nesse momento, tá? Então o que acontece? Em 1608, o Brasil ele é dividido novamente em duas partes. Então na região sul nós teremos o Rio de Janeiro como capital e na região norte nós teremos Salvador, Bahia. Porém depois, né, isso perpetuou até o ano de 1612 e depois retornou à capital como a Bahia, única e própria por si mesma. E será, né, na Bahia que começará a se desenvolver esses feitos artísticos. Porém, voltando à questão de Minas Gerais, né, que era chamado ciclo de ouro, o que foi o ciclo de ouro, né? Ele foi um período de grande importância para o Brasil, porque era quando se estava fazendo a exportação e automaticamente a exploração, né, e a extração desse ouro, que era a principal fonte econômica do país. Então eles exportavam, tá?
este ouro e, obviamente, gerava lucro para o país, né? Isso perpetuou por 60 anos, então dá 10 anos a mais do que meio século, né? Isso a gente já tá indo no século XVIII, que é quando o barroco ele se encontra nessa sua segunda fase, na sua fase, de certo modo, de ápice, tá bom? E aí, quem vai desenvolver este movimento será principalmente a elite intelectual e também a política do país. Então, intelectual, obviamente, que tinha estudo, lembrando, né? As universidades foram implantadas um tempo depois. Então, a maioria, tanto que os principais autores deste período, eles irão estudar em Portugal e irão retornar para o Brasil. Então, por isso que a gente já fala também, né, dessa elite intelectual. São homens formados, são homens da letras, bacharéis muitas vezes, que voltam de Portugal, trazem essa influência, né, e é de certa forma burgueses. Até porque quem vivia aqui antes eram os índios, né, que não têm um conhecimento da língua portuguesa e que estão passando por este momento de aculturação, tudo bem? Como eu disse, e é quando então Minas Gerais torna-se o centro artístico. Isso já em 1693, né, aquela parte que eu falei da segunda grande fase do barroco brasileiro. E ele é introduzido pelo escritor Bento Teixeira, né, que é quando começa a se fundamentalizar o que será o barroco. Então, ele traz, né, este movimento, como eu disse, com influência de Camões. Camões, escritor, grande escritor, épico, classicista de Portugal, tá? Então, ele escreveu também este poema épico, Bento Teixeira, né? Só que ele modificou quando ele trouxe essa épica com um contexto brasileiro, um contexto social e atual, né? Que foi quando ele exaltou esse trabalho de Donatário, que era exercício na capitania de Pernambuco. E ele descreveu, né, nas 94 estrofes que faz parte dessa prosopopeia. Mas, professora, quais são as principais características? Você lembra que eu falei lá no começo que o barroco ele é excêntrico e ele será marcado muito por essa dualidade? É exatamente isso. Então, nós teremos um cultismo em questão de um plano de ideias e um conceptismo na questão de um plano de palavras. Peraí que eu vou te explicar. Olha só. Cultismo. Cultismo, eu estou dizendo o seguinte, nós teremos um grande exagero de ideias, tá? Uma complexidade de sentimentos e muitas figuras de linguagem. Então, na nossa literatura, será utilizado muitas... O que são essas figuras de linguagem? São metáforas, né? Personificações e assim por diante. Então, o barroco, por conter essa grande dualidade, ele diz, mas não diz, né? É aquela questão, vou dar a entender, mas não vou dizer. Então, esse uso dessas figuras de linguagem, principalmente dessas grandes metáforas, era para essas analogias acontecerem, entendeu? E quando a gente diz um conceptismo, né, a gente está falando da valorização de toda a forma, de todo o conteúdo, mas também uma busca por uma linguagem extremamente rebuscada, né? Até porque a gente vai começar com uma linguagem livre, uma escrita também livre, muito depois. Então ainda a gente tem aquela ideia de sonetos, né? São poesias, vamos dizer assim, escrita em 14 versos, todos decassílabos, que provém de 4 estrofes, sendo as duas primeiras por 4 versos e as duas últimas compostas por 3 versos. Então, também tem a questão da versificação, das rimas, que a gente irá analisar logo após em um dos sonetos de Gregório de Matos, tá? E é uma linguagem também tanto quanto sensual. Então, por que eu digo isso? O barroco, principalmente nas mãos de Gregório de Matos, que foi um dos grandes escritores,
ele terá várias fases, né? Então terá a poesia lírica, amorosa, satírica e também a erótica. E a erótica pode vir como uma forma totalmente escorrachada, dita, jogada. Um grande crítico, por sinal, que é Massu Moisés, né, na literatura portuguesa através dos textos, ele faz uma analogia entre Gregório de Matos no Brasil e Boccaccio em Portugal. Boccaccio é um grande poeta português, por sinal meu preferido, que faz parte do arcadismo, né? Que perpetua essas mesmas épocas, só que a gente está falando de países diferentes, influências diferentes e principalmente, né, descobertas diferentes. Então o Brasil foi descoberto muito depois de Portugal. Mas o que acontece? Ambos, principalmente nessa poesia satírica e erótica, eles eram muito dados, né? Então eles falavam o que tinha que falar, só que eles também sabiam ser muito belos, tá? Eles valorizavam essas formas de escrita, principalmente essas escritas em formas de soneto, que seguem uma regra, tá bom? E aí entra a questão da sexualidade, né? Essa escrita sensual, essa supervalorização de detalhes, que é, né, o nosso segundo tópico aqui do Barroco. E a gente entra no terceiro, que é o exagero. Então, por que exagero, né? Porque ele é um poeta, um eu lírico, vamos dizer assim, muito complicado, né? Então ele exagera nos seus sentimentos. Porque, como vocês podem ver, há um contraste. Há um contraste. Luz, sombra, claro, escuro. E principalmente o que é terreno, o que é espiritual, o que é efêmero e o que é duradouro. Então pensa, um eu lírico, né? Um poeta que condiz com todas essas dualidades e esses contrastes existentes, é óbvio que isso iria influenciar no seu modo de escrita. Então, quando a gente diz um poeta exagerado, é exatamente por conta dessas grandes, né, partes opostas. Então, se tudo é um reflexo dos seus dilemas. Dilemas ao quais há essa dualidade, muitos dilemas morais, por exemplo, eu não posso me sucumbir aos desejos carnais, uma vez que eu tenho que levar em conta a religião. Porque se eu não levar em conta a religião, eu vou ficar com algo terreno, algo totalmente efêmero, que acaba, eu não terei esse algo duradouro, tá? Que é num sentido mais espiritual, entendeu? Então é este eu lírico que se contrapõe, que tem os seus dilemas quanto homem, que tem os seus desejos, mas tem o seu dilema enquanto servo de Deus, né? Que não pode deixar-se levar por coisas da vida, tudo bem? Então ele exagera, só que ele rebusca sua linguagem, esses usos de palavras um pouco difíceis, um pouco metafóricas e assim por diante. E ele também dramatiza muito, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a arte barroca, sem entrar necessariamente nos feitos escritos, tá bom? Então a arte barroca, ela vai ter muito questão do realismo, né? Então não será nada muito abstrato que foge do plano real, por assim dizer. Terá as cores vivas, tá? Só cores também que se opõem de certa forma. E muitos temas religiosos ou mitológicos, né? Uma vez que a mitologia não deixa de ser certo uma religião por ser uma crença, tá? Então os arquitetos, por exemplo, eles favoreciam o equilíbrio e a simetria. Então entra naquela questão do real. Tudo é muito perfeito, né? Tudo é muito encaixado. Então tem um certo equilíbrio, e há um certo equilíbrio entre as cores, e há também um certo equilíbrio entre o que é do céu, o que é da terra. Mas há uma extravagância muito grande. Então se a gente tem lá nas características, né, a questão dos dilemas e do exagero, obviamente esse exagero seria trazido para a arte, uma vez que a gente tem detalhes riquíssimos, tá? Então olha só algumas imagens. Por exemplo, a gente tem essa imagem, que é uma catedral em Salvador, se eu não me engano. Vocês podem perceber que é tudo muito, muito extravagante. Essas questões, né? Primeiro que a gente está num ciclo
né, de ouro, extração de ouro. Então, obviamente, a gente vai ter essa riqueza nesses monumentos. Uma vez também que esse monumento é uma igreja, tá? Que liga o homem ao céu. Se liga o homem ao céu também, automaticamente a gente tem que valorizar esse lugar, por mais terreno que ele seja. Então, o templo é terreno, tá? Só que o que ele condiz não é terreno, né? Que é essa busca de Deus. Só que a gente sabe que a igreja católica sempre esbanjou muito, que não seria diferente. Então, obviamente, teriam templos enormes, muito ricos, tá? Mas se vocês perceberem, por mais que essas cores sejam muito ricas, não dá um efeito oposto, porque a gente tem um branco, né? Que pode significar talvez paz, alegria, pureza. Só que o dourado, ao mesmo tempo, ele é uma cor forte. Ele é uma cor pesada, principalmente usado, né? Deste tanto, vamos dizer assim, provavelmente será um lugar um tanto quanto escuro, né? Em determinadas parcelas do dia, por exemplo. Então, tá vendo a dualidade? A dualidade também existe nessas edificações, nesses edifícios. Talvez você não pare para analisar que realmente isso já é uma dualidade desse barroco, entendeu? Agora, outra dualidade nessa escultura. Então, a gente tem novamente um tema religioso. A gente tem um anjo aí, né? Que está com uma flecha apontada por algum ser humano, né? Então, aquela questão do divino, né? Da religião, obviamente. Né? E a dualidade, o que é do céu, o que é da terra, né? Por que será que esse homem está sendo atacado, por exemplo? Será que ele se sucumbiu aos prazeres carnais? Entendeu? E aí, uma pintura. Vocês podem perceber que é uma pintura provinda de baixo para cima, né? Olha só. É como se a gente estivesse embaixo. Nós, seres humanos, estamos olhando para o que vem de cima. Então, a gente está olhando para esse patamar que eleva aos céus, né? Tanto que a figura que está aí são figuras religiosas, extremamente religiosas, que estão sendo, né, realistas aí no quadro. E vocês podem ver a dualidade de cores. Então a gente tem branco, o azul, só que a gente também tem o vermelho, que é totalmente o oposto, por significar uma cor muito forte, tá bom? Nós chegamos nos principais artistas. Então nós temos Agostinho de Jesus, que foi um escultor, Francisco das Chagas, José Teófilo de Jesus, que foi o pintor, e a gente chega no principal nome enquanto artista plástico, né, escultor e arquiteto, que é Aleijadinho, ou Antônio Francisco de Lisboa. Então ele é mineiro, foi um grande nome, lembrado até os dias de hoje, né? E ele foi um dos maiores representantes das artes plásticas do barroco no Brasil, tá? Principalmente porque o seu estilo, ele se baseava no chamado rococó, né? Que é caracterizado pelo clássico, mas também pelo gótico. Então, a influência do clássico. Só que o gótico, né? Que vai ser essa também oposição, né? Essa sombra do barroco, tá? Então, ele utilizava, né, alguns materiais para fazer essas esculturas ou essas edificações, seus edifícios, que são a pedra sabão, a madeira, né, também o ouro, obviamente, e as suas principais criações, né, estão no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, basicamente. Então, algumas artes do Aleijadinho, né, que é a escultura, que representa algo religioso. Olhem por dentro dessa catedral, os detalhes super ricos, né? E por fora a gente tem, ó, tá vendo essa presença do clássico e do gótico, né? Esse gótico que representa esses altos edifícios, um pouco esses altos edifícios fechados, né? Só que ao mesmo tempo muito clássico, rico em detalhes, tá? Que de certa forma expressam essa extravagância, né? Que é uma grande característica do barroco. E a gente entra
né, nos dois principais escritores que nós iremos discutir hoje. Então nós temos, primeiramente, o Padre Antônio Vieira. Ele foi um filósofo, mas também um padre, né? Então ele nasceu em Lisboa, então ele veio de Portugal, exatamente naquela Companhia de Jesus, aos 7 anos de idade, só que ele morreu na cidade da Bahia, porque ele ficou no Brasil, né, fazendo seus feitos escritos também, seus feitos sociais, tá? Por quê? Ele foi preso também em uma determinada época da sua vida, porque ele defendia muitos índios, os judeus, né, os direitos que eles exerciam sobre a sociedade. Então ele se tornou incrivelmente notável por conta de seus sermões, né? Então os sermões eram aqueles pregados nas missas. Só que eram sermões para agregar algo, porque eram morais, filosóficos, sociais e políticos. Então, o que ele pregava? Ele pregava contra tudo que ele via, né? Tudo que socialmente era feio, que não era bem assim. Então, era contra a corrupção, era contra a ganância, a injustiça e principalmente a escravidão, né? Que era uma coisa presente, não era contra a escravidão, tá? E ele foi o responsável pelo desenvolvimento da prosa barroca. Então, o que é prosa? Aquela escrita poesia. Então, são aquelas prosas longas, geralmente não são escritas em versos, algumas, né? E assim por diante. O sermão mais famoso dele é o Sermão da Sexagésima, que foi escrito em 1655. Nós não iremos ler ele, porque eu sei que ficaria talvez cansativo. Mas eu vou explicar um pouquinho o que foi esse sermão e depois vocês podem ler, tá? Porque é o seguinte, o sermão, ele é dividido em 10 partes, tá? No geral. Que um introito ou exórdio, né, que é a apresentação, a introdução do assunto, então é bem longo. O desenvolvimento do argumento, pensa que fosse uma redação, você vai introduzir o que você vai falar, aí você vai argumentar, tá? E aí a gente tem a aplicação, né, que é a parte final, a conclusão. E esse sermão da Sexagésima, ele foi o mais famoso. Então, ia contra tudo aquilo que a gente falou sobre ele, que ele pregava, seus valores morais, seus valores sociais, que ia contra a corrupção, a escravidão e assim por diante. Mas por quê? Ele, né, o padre Antônio Vieira, nesse sermão, ele vai condenar aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus, mas de forma vazia, sem um real significado, né? Tanto que no começo diz, saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece, este dentro dos livros de Deus não só faz menção de semear, mas também faz caso de sair, né? Então olha só, ele fala que a palavra de Deus é como uma semente. Então ela devia ser semeada pelo pregador. Então quem saía para falar da palavra de Deus, né, que esse começo, o pregador sai para semear, ele tem que falar de algo verdadeiro, ele tem que pregar algo que vai agregar, e não de forma vazia, como muitos faziam, né? Até porque a gente está numa época de catequização, então você tem que pregar para impor algo, principalmente a essas pessoas que não fazem parte da sua cultura, principalmente os índios, os escravos e assim por diante, tá? E ele fala, né, no final ele vai chegar à conclusão do seguinte: a palavra de Deus, ela não dá frutos no plano terreno. Então se você vai atrás da palavra de Deus para ter algo no terreno, para receber algo terreno, algo totalmente efêmero, você está semeando de forma errada, tá? Porque a culpa, né, no caso, exclusivamente é desses pregadores que, em vez de pregarem algo duradouro, pregam algo efêmero. Muitas vezes prometem algo terreno, que não é isso. O intuito não é isso. O intuito é a salvação, tá? Então, o pregador que semeia essa palavra de forma incoerente está errado, porque ele está errando e ele está submetendo os outros a errar, uma vez que os outros irão acreditar nele, entendeu? Então eles não cumprem a sua função direito, né? Tanto que ele fala, dia do juízo, achar-vos-eis,
mas com paz. Os de lá, com mais paz. Ora, supostos que a conversão das almas por meio da pregação depende desses 3 concursos: de Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus. Então, ele joga aí uma pergunta, né? Então, a conversão das almas, elas ocorrem por conta desses 3 cursos. Então, primeiramente, de Deus, ele salva. Porém, o pregador, né, que semeia, que dissemina as informações. E, por fim, do ouvinte, que cabe a ele acreditar ou não. Só que, por qual dessas partes a gente deve entender a falta? Será que é por parte de Deus? Por parte do ouvinte? Ou será que é por parte do pregador? Então ele joga, né, no ar. Por que será? De quem será? Depois ele conclui, né, que é por parte do pregador, porque como eu disse, dividido em 10 partes, né, que ele deve disseminar a informação e não prometer algo terreno, mas sim duradouro e não efêmero, tá? E nós chegamos no Gregório de Matos. Então, quem foi Gregório de Matos, né? Ou melhor, Gregório de Matos Guerra. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1636 na cidade de Salvador, Bahia, tá? Ele foi depois em um colégio jesuíta, em Coimbra, em Portugal, onde ele formou-se em Direito, tá? E depois ele retornou para a Bahia. E foi aí que ele começou a escrever os seus sonetos, tá? Uma questão. Muita parte da escrita barroca, ela era feita de forma oral. Então, principalmente o Gregório de Matos, né? A gente tem coisas publicadas hoje, mas não sabe se foi realmente verídico, tá escrito e tudo mais. Porque era uma tradição oral. Então, como eu disse, quem sabiam ler, né? Não eram, obviamente, o povo que era imigrantes, não eram descendentes do Brasil, porque quem vivia no Brasil eram os índios. Os índios estavam sendo catequizados, né? Não estavam aprendendo, né? Catequizados, eram analfabetos na língua portuguesa. Então era uma tradição oral, ele tinha que falar oralmente, tá? Só que ele foi um dos grandes poetas brasileiros do período do Barroco. E além de poeta, foi também um advogado, né? Podemos dizer que talvez foi daí que surgiu sua grande indignação com a sociedade. Então, Gregório de Matos, ele reúne mais de 700 textos, entre poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos, tá? Ele reúne nas suas escritas, de modo geral, alguns jogos de palavras, muitas variedades de rimas, além da linguagem popular e termos da língua tupi. Olha só a grande valorização do que realmente é a língua brasileira. Porque a língua brasileira, por si só, deveriam ser a língua tupi, a língua dos índios, que eram quem, né, que eram quem morava no Brasil. Só que não. Nossa língua hoje é o português. Por quê? Portugal, tá? E outras línguas africanas, né? No entanto, ele não publicou seus poemas em vida, como eu disse, aquela tradição oral. Então há muita controvérsia do que é real, o que é de autoria e assim por diante, tá? Mas atualmente a gente encontra grande parte da obra dele. Então vamos começar analisando o primeiro soneto, né? A primeira poesia do Gregório de Matos, que é a poesia satírica. Se alguém aí tem, ou se alguém tiver interesse nesse livro, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, tá? Há uma grande seleção de poemas deles, que é dividido em lírico amoroso, satírica. Nós vamos analisar essa primeira poesia, uma poesia satírica, tá? Que vocês acompanhem a leitura, eu vou acompanhar no meu livro, porque eu tenho minhas anotações, e a gente vai discutindo um pouquinho dela. Então vamos lá. Triste Bahia, ó quão dessemelhante, ó quão diferente estás e estou do nosso antigo estado, né?
Então, está tão diferente do nosso antigo estado. A gente está passando por uma situação que diferencia o povo, diferencia a sociedade. Pobre te vejo, né? Tu a mim empenhado. Rica eu já te vi. Tu a mim abundante. Então ele está falando, ó quão semelhante, né? Então todos esses acontecimentos prioritários que aconteceram, né? Uma vez a Bahia foi algo, hoje já está outro, né? Passando por uma... Porque ele está fazendo o quê? Uma crítica à abertura dos portos, né? Que foram inseridos no século XVII, esses portos de exportação. Então aqui ele fala, a ti trocou-se a máquina mercante, né? De comercializar, tá? Que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Desde em dar tanto açúcar excelente. Pelas drogas inúteis que abelhuda. Pelas coisas fúteis. Simples aceitas o sacás brichote. O que é brichote? São os comerciantes estrangeiros. Ó, se quiser a Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisuda, tão fechado, que fora de algodão, coisa simples, no teu capote. Então, o que acontece? Ao conto semelhante, né? Ele tá fazendo essa crítica, essa poesia satírica, de certo modo, das aberturas desses portos. E aí ele fala, né? A ti trocou-se a máquina mercante. A ti trocou-se sua forma de economia, talvez, né? Sua forma econômica do país. Quem em tua larga barra tem entrado, né? E aí ele vai falar lá embaixo. Simples aceitas o sagaz brichote. Então, independente, né? Se os comerciantes estrangeiros vêm, povoam o nosso país, e nós, como nacionalistas, né, não importamos, uma vez que nós estamos, de certo modo, preocupados com uma forma de rendimento, uma forma econômica, tá? Então aqui extingue-se totalmente o que já foi uma vez o Brasil, o que já foi essa Bahia, que está dessemelhante, não semelhante, tá? Que passa por esse momento de crise, principalmente uma crise que não é aceita para quem é nacional, vamos dizer assim, pela entrada talvez desses comerciantes. Então é uma crítica, tá? Ó, se quiser a Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisuda, tão fechada, que fora de algodão no teu capote. Gente, o que ele tá falando aqui? Ó, se quiser a Deus. Ah, se Deus quisesse que um dia você fechasse, não é mesmo? Você iria se fechar, iria perder sua forma econômica. E aí, o que iria acontecer com a Bahia, né? Porque o título é A Cidade da Bahia. Não é a cidade, é a, com o CRAS, né? Então, para a cidade da Bahia, tá bom? Então, é como se fosse uma mensagem que ele enviou para essa cidade da Bahia. Tudo que estava acontecendo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa poesia lírica do Boccaccio, que condiz totalmente com o oposto dessa poesia satírica. Uma coisa muito interessante da gente analisar na poesia satírica dos sonetos. Então, olha aí, é um soneto composto por 14 versos, sendo as duas primeiras estrofes formadas com 4 versos e as duas últimas formadas por 3 versos. Nós temos a questão de rimas, tá? As rimas ocorrem primordialmente nas palavras finais, então são rimas emparelhadas. Olha só, dessemelhante são abundante, estado empenhado. É o que a gente chama rimas A, B, B, A, ou seja, A, B, B, que são juntas, e a, né? Então, o último verso dessa estrofe, a última palavra deste verso, irá rimar com a última palavra do primeiro verso. Então, dissemelhante, abundante, estado empenhado. Mercante, negociante, entrado, trocado, excelente,
bichote, abelhuda. Repente, capote, sisuda, tá? Essa é uma forma típica de um soneto, simplesmente, tá? E aí nós chegamos na poesia lírica do Boccaccio. Então a poesia lírica, ela é totalmente esse oposto, tá? Poesia lírica é uma poesia lírica amorosa, só que vai tratar dessa questão entre espírito e carne, né? Então o que é esse desejo carnal? Mas o que eu realmente devo dar ouvidos? Então, olha só. Minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo seu, e tu fora toda minha. Juro-te, minha vidinha, se caso minhas quer ser, que todo me hei de acender, em ser teu amante fino, pois por ti já percutino, e ando para morrer. Então, olha só. A gente tem uma questão da dualidade barroca. A gente oscila, de certo modo, entre a atitude, né? Essa atitude contemplativa, mas esse amor elevado, né? Bem estilo sonetos de Camões. Porém, a gente tem a obscenidade, a sensualidade, né? E principalmente o carnalismo, que é o que? A carne, o ser humano, tá? Porque assim, é uma postura platônica desse eu lírico. Ela é dominante. Então é o lírico falando de algum amor platônico. Então quando se moer... Então olha só, uma coisa muito interessante. Quando o poeta se refere a mulheres brancas, de condição superior, a libido agressiva, né? O erotismo e esse desbocamento são as tônicas, tá? Agora, quando ele se refere a essas mulheres de condição inferiores, principalmente as mulatas, destaca-se uma certa tropicalidade. Então, é essa antepassão do sentimento brasileiro. Então, minha rica mulatinha, tá vendo como ele tem esse diminutivo? Tá vendo como ele se expressa de uma forma mais casual, mais íntima, entendeu? Juro-te, minha vidinha, tá? Não, o que não aconteceria se ele estivesse falando de uma mulher branca. Uma mulher branca condiz a uma mulher de condição social, tá? Uma poesia lírica, tudo bem, diz respeito à sua tropicalidade. Mas por que será que ele usa, né, desses diminutivos, por mais íntimos que sejam, para falar de uma mulata, de uma negra, né? Mas se fosse uma mulher branca, como ele faz em outros sonetos, não teria essa aproximação. Seria uma coisa num plano mais utópico, mais distante, tá? E aí, olha só, os versos são curtos, só que tem uma grande aproximação com essa linguagem espontânea, diferentemente do que a gente viu naquele outro, né? A Cidade da Bahia. Então, a mulher, ela é vista, de certo modo, espiritualizado, tá? Porém, ela é um objeto de desejo carnal. Ele tem essa vontade de se entreter, de se lograr, de se entregar a este amor, tá? Porém, né, ambas as visões acontecem nesse texto. Porque estabelece o conflito, né? Então, porque estabelece o conflito, de certo modo, né? Eu que já fora tudo teu, você que já foi toda minha, né? Por ti já percutindo e ando para morrer. Talvez esse ando para morrer não seja nem a questão de saudade, mas ando para morrer, quem sabe o ando para morrer espiritualizar de forma espiritual, uma vez que você se entrega aos prazeres efêmeros da vida e esquece dos prazeres, e esquece, né, da questão duradoura espiritual, tá? E nós chegamos no final da nossa aula, basicamente. Então, quando você for falar de barroco brasileiro, lembre-se dessa grande dualidade, tá? Dessa contraposição. E desses dois grandes nomes, que são o Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Especialmente o Gregório de Matos, se vocês puderem dar uma lida nos sonetos do Gregório. São, assim, exuberantes, são muito bons, tá?
E quem tiver vontade de ler os sermões, quem gosta dessa questão mais religiosa, os sermões do Padre Antônio Vieira são muito bons, não apenas, né, esse da 60ª, como muitos outros. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Como sempre, uma aula breve, né? Não podemos nos alongar aqui. Só que o Barroco brasileiro, ele foi muito importante, tá? Muito importante mesmo. Principalmente por conta desses grandes artistas que expressavam essa grande concepção, esse grande contraste, tá? Uma vez que nós precisamos dessas críticas, dessas poesias e dessas obras de artes também para expressar uma sociedade reprimida, uma sociedade que tem críticas, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram da aula, curte, né? Obviamente. Quem quiser divulgar para todo mundo. E não esqueçam de mandar as redações, tá bom? Vejo vocês na sexta-feira na nossa aula de inglês. E é isso, gente. Bye, bye.